Olá, eu sou o Hélio Mítica, sócio fundador da área Urbanismo. Esse é mais um Adit Talks, um episódio promovido pela Adit Brasil, onde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como o novo urbanismo pode ser lucrativo para as empresas. Queria dar as boas-vindas ao Rogério Riquelme, CEO da Cipasa Urbanismo, e ao Renato Conde, sócio fundador da Conde Urban Design. Queria começar pedindo para vocês se apresentarem um pouquinho, falar um pouquinho sobre a experiência de vocês, só para o público conhecer. Legal, um prazer estar com você, Hélio, e a gente divagar aí sobre esse assunto aí que vocês tiram de letra. Eu sou Rogério Riquelme, CEO da Cipasa Urbanismo, da nova Cipasa, e a ideia hoje é a gente bater um papo super rico sobre urbanismo, e é um prazer estar com esses dois talentos aqui ao lado aí. Obrigado, Hélio. Obrigado, Rogério. Obrigado, Adit, pelo convite. Eu sou Renato Conde. Eu sou sócio fundador da Conde Urban Design, como ele falou. E é uma empresa que faz design urbano, planejamento urbano, paisagismo. Então, somos consultores de design e temos alguma experiência aí no tema que a gente gostaria de dividir e aprender com esses senhores aqui. Bacana, pessoal. Bem-vindos. Vou começar com uma pergunta que parece simples, mas eu acho que ela é um pouco capciosa. A gente sabe que nos últimos anos, né, o novo urbanismo tem entrado meio que em moda, né? Eu acho que se usa o termo para muita coisa hoje em dia e ele sai um pouquinho do significado original dele. E está tudo certo, a gente sabe que o mercado é assim mesmo, né? Então, queria pedir para vocês falarem um pouquinho para vocês o que para vocês é novo urbanismo. Como é que vocês entendem esse conceito e como é que vocês têm aplicado nos projetos, no dia a dia de vocês. Riquelme, comece comigo essa responsabilidade. Eu acho que o novo urbanismo é uma soma de vários fatores, né, que a gente aprendeu aí durante esse tempo de pandemia. Eu acho que a gente tem provocado muito nos congressos da ADIT também em relação a novos equipamentos, espaços urbanos. A questão dos bairros planejados também, né, que a gente, quando você lança um lançamento, é diferente de você fazer um loteamento normal, é diferente do bairro planejado. Mas eu acho que o ponto do novo urbanismo, eu acho que talvez o segredo do design, de você chamar novo urbanismo, é você saber identificar as principais características, né, que fazem as pessoas e os clientes, né, comprarem seu loteamento, quererem viver ali. Eu acho que a gente só tem coisa boa aí desse novo urbanismo, né? Eu não sei se eu fui muito técnico, né? Na verdade, eu estou dentro com dois arquitetos aqui, mas eu acho que o ponto do novo urbanismo, acho que ele pode ser tão amplo que a gente vai ficar umas 3 horas falando aqui. Mas eu acho que a união de boas práticas, né? A união de espaços com qualidade, e a união do que as pessoas buscam hoje fazem parte desse novo urbanismo, né? Lago, praça, etc. Legal. Eu concordo plenamente. Acho que o termo de ser adaptado a uma realidade é a coisa mais normal do mundo, né? E a gente vamos falar de novo, né? Novo urbanismo, quer dizer, algo diferente do que tinha antes, né? Então, o novo urbanismo, na tese, é uma reação a um urbanismo que vinha sendo desenvolvido previamente. A gente está falando de Estados Unidos da América, mas copiado pelo mundo, né? Então, assim, faz sentido a gente usar também porque nós copiamos eles, então Sim. Faz todo sentido a gente usar esse termo da mesma forma, tá? Mas aí entra as regionalidades, as localidades, aí o importante é isso que o Rogério falou, quer dizer, o importante é a qualidade. Então, assim, a gente está falando de um novo urbanismo que está buscando uma qualidade que foi nunca existente ou que foi perdida, né? A qualidade dos espaços, o caminhar pela cidade, acho que esse é o principal, né? E que acho que as adaptações ao mercado, à realidade brasileira, são um pouco diferentes de Estados Unidos, Europa e outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento, porque, em tese, o novo urbanismo ele tem a participação do poder público, principalmente, eu acho, né? Então, na legislação,
E no Brasil, um pouco, o que está acontecendo é da nossa parte, quer dizer, Está vindo da iniciativa tá vindo da privada. iniciativa privada, das incorporadoras, dos designers, e é uma pena, quer dizer, não é que é uma pena, mas fica um pouco incompleto, quer dizer, tem uma deficiência aí que com certeza ao longo dos anos que vem pela frente vai ser suprida. Mas né? acho que você levantou um ponto bem importante que está ligado com o que o Rogério falou, que assim, a gente vem já há algum tempo num urbanismo meio de massa, né? Vamos ticar lá os 50 itens de lazer que precisa ter no folder para vender o produto e depois a gente não se preocupa muito se aquilo faz sentido para quem está comprando, se as pessoas vão utilizar aquilo, se é exatamente aquilo que elas esperam, né? Eu acho que no que você vem dizendo o novo urbanismo é um urbanismo mais focado na necessidade das pessoas. Então vamos repensar os nossos produtos justamente para trabalhar em cima dessas necessidades. E aí tanto faz se é um bairro planejado mais denso, se é um loteamento fechado, você vai focar de novo no teu cliente, né? Sim. E aí queria fazer uma pergunta, vou voltar para ti, Rogério. Tu toca uma empresa grande, né? Que vem de uma história assim de produção em massa, trabalhando no Brasil inteiro. Cara, quais são as dificuldades que você vê no dia a dia de conseguir implantar esses projetos mais personalizados, vamos dizer assim? Até fazendo só uma observação ao item anterior, o loteamento segue para as áreas comum, que é às vezes um clube, uma portaria, as tendências à incorporação. E a gente reparou que o pós-pandemia, as incorporadoras estão seguindo os loteamentos. Sim. Né? Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com o tema que a gente está falando. E a segunda pergunta é sobre o que a gente está olhando do loteamento, de espaço, não é isso? Né? Isso. Só para não me perder aqui. Sim. A gente tem alguns exemplos bons e a gente tem uma experiência do usuário muito forte, né? Porque a gente hoje está com 84 loteamentos entregues. Então, isso é uma... Você consegue medir muita coisa. Consigo né? medir muita coisa. E você sabe que, eu gosto de rodar, né? Então, eu gosto de entrar no loteamento, gosto de ver que deu certo e que deu de errado. E a gente está lançando um loteamento em Guaíba, que é na região metropolitana de Porto Alegre, que a gente uniu praticamente o que a gente gosta no loteamento aberto, a gente conseguiu unir lá. Exemplo, a lagoa de retenção da drenagem, que é a famosa caixa de retardo. A gente acabou criando um espaço que é um parque com um lago no meio do loteamento e aproveitou esse partido do design. Outra coisa que todo mundo gosta, a churrasqueira, né? A churrasqueira de uso comum para os loteamentos abertos. Tem dado uma adesão absurda e até mesmo é um ponto de encontro para o bairro aberto e fechado. E é um equipamento fácil de fazer. É um item que onera pouco, mas te traz muito benefício. Né? Exatamente. E esse espaço de lazer, eu acho que o ressignificado da pandemia, né, é o ponto de encontro das pessoas numa área comum que seja bacana e que seja utilizável. Né? Eu vejo o Renato estou conhecendo recentemente, né, mas eu vejo vocês postando lá no Instagram de vocês, o pessoal usando as áreas comuns, tendo ponto de encontro. Eu acho que esse espaço de socialização acabou trazendo alguns ressignificados e é um espaço que você consegue vender mais caro e as pessoas gostam de usar. E aí a gente tem exemplos nos loteamentos e exemplos dentro da cidade, né? Parque Global, o parque lá da Gamaro, a Cirela trazendo 20 mil metros de parque dentro da cidade. Então, acho que foi muito ressignificado e esse espaço hoje ganhou preço, né, e ganhou valor para as pessoas. E é muito legal você apontar que você está fazendo isso em loteamentos abertos. Exatamente. Eu acho que era meio que um tabu, né? Não, loteamento aberto não pega preço, eu não posso qualificar, eu não tenho margem para fazer isso. E pelo que você está dizendo, você consegue, com pouco investimento, qualificar e ter um retorno, vender o mais caro ou vender mais rápido. E no final do dia, antes você fazia aquela ponderação linear, né, de tabela de venda, você fazia o mesmo mapa de calor para quase tudo, né? Loteamento aberto, plano e tudo mais. Hoje você consegue, na frente da área de lazer, você consegue vender mais caro. Na avenida principal, com uma avenida mais larga, com ciclovia, você consegue vender mais caro.
Então, tem algumas coisas que você consegue agregar preço, e mesmo não agregando preço, vira um argumento de vendas. Às vezes vende mais rápido. Exato. Sim. Às vezes vende mais rápido. Então, a gente gosta, a gente não veio do fechado, né? A gente veio do loteamento aberto, né? Sabe um pouco da minha história. Eu vim mais do econômico para o médio alto padrão. E eu acho que o econômico a gente está conseguindo otimizar muito. A gente gosta mais de fazer o econômico, porque dá mais dinheiro, mais rápido, etc. Mas esses espaços de lazer, agregar com baixo custo, com design legal e etc., a gente acaba conseguindo ter um sucesso maior. E a experiência do usuário é fantástica, né? Você vê que aquele espaço é o melhor lugar da cidade, é incrível até mesmo para a gente como empreendedor, né? É gratificante, não é? Demais, Sim. demais. Eu sou arquiteto fajuto, né? Eu brinco, eu sou mais engenheiro ou administrador que outra coisa, mas além do ganhar dinheiro, ter um empreendimento rentável, eu fico super orgulhoso de ter um loteamento que você pensou desde o zero, acompanhou toda a aprovação e ver aquele negócio funcionando, com as pessoas usando, é gratificante, né? Renato, acho que conta aí um pouquinho da tua experiência, como é que você tem aplicado? Eu acho que o principal na fala de vocês dois tinha essa coisa das pessoas buscarem isso, né? Então, aceitação, no caso, se você provocar uma aceitação, ou as pessoas estão buscando esse tipo de experiência. Eu acho isso fenomenal porque, na verdade, essa mudança de paradigma só vai acontecer se as pessoas realmente estiverem buscando esses produtos que a gente tem o prazer de colocar no mercado, como você falou. A palavra prazer é muito apropriada, porque a gente realmente tem prazer em oferecer, não só para as pessoas, mas para a cidade, espaços que tenham significado, você usou essa palavra também muito bem, e que tenham significado para a coletividade, que eu acho bem interessante também, né? Aí você pediu um pouco de experiência, Hélio. A gente trabalhou em 2009 num projeto, 2009 desculpa, estou me confundindo, 2000 e... Vou contar direitinho. 2013, depois voltamos no projeto de 2015, que era um projeto em Dubai chamado City Walk. Né? Então a gente está falando de um ambiente que faz 50 graus Celsius no verão, né? Numa sociedade onde os tomadores de decisão são muçulmanos, ou seja, tem a questão árabe-muçulmana da proteção da vida em família não tanto no Dubai, obviamente, é bem mais à vanguarda, mas e o Walk estava no nome do empreendimento. Numa cidade que é conhecida por ser projetada para o carro. Projetada para o carro e onde realmente, por 3 meses do ano, você não consegue caminhar. Eu sou, né, moramos lá por mais de 10 anos, eu sei disso. E o empreendimento chamava City Walk e a logo do empreendimento era o desenho da calçada, do pavimento da calçada que a gente projetou, né? Então, isso se tornou um benchmark na região inteira, na região do Oriente Médio, onde todos os países também têm a mesma... Me corrija se eu estiver errado, mas foi o primeiro empreendimento com esses conceitos de novo urbanismo assim, tão forte em Dubai. Realmente foi uma quebra de paradigma ali na cidade. Naquela escala, e assim, a sequência de quarteirões, todos desenhados com o bloco urbano, os prédios no alinhamento, naquela escala foi a primeira. Já tiveram várias experiências com esse estilo, mas assim, todos na sequência, né? E assim, foram empreendimentos que, assim, vendeu-se os prédios, né? Não se vendeu as unidades, os prédios foram vendidos. Então, assim, de muito sucesso e insucesso, porque é o contrário disso, é que também houve investimento, né? Investidores compraram e não ocuparam, então está meio vazio ainda alguns prédios, alguns apartamentos, porque investidores compraram mas e aí é um não estão problema ocupados. geral da cidade, né? Não, é um problema para os incorporadores bons, né? Quer dizer, comercializou. Agora... Mas, digo, é uma coisa que acontece normalmente em Dubai, porque muita gente compra. Acontece em Londres, acontece no Brasil, né? Mas se você reparar, né, trazendo para cá, né, Dubai tem essa característica, mas trazendo para cá, acho que os últimos prêmios de incorporadoras que tiveram aqui, até resgatando um pouco a memória, foram onde tinha uma integração comum, né? Parque Global, a Zetec lá na Zona Norte, o parque lá da Gamara agora que ganhou o Master Imobiliário. Esse lado de walk distance, de você conseguir fazer tudo e ter um parque, conseguir transitar entre o empreendimento,
tem resolvido. A gente falava dos mixed used, né? Que antes era a loja embaixo, o prédio comercial junto com o residencial, e você acaba delimitando na torre. E com a pandemia, as pessoas querendo sair, você acabou tendo que ampliar o seu espaço, né? Não, e você lembra que há 15 anos atrás era um palavrão falar uso misto, né? Não era fácil. Eu acho que isso que você fala, eu vou qualificar o loteamento aberto, eu vou fazer um bairro caminhável numa cidade desenhada para automóvel. Você tem que lutar muito contra a corrente, né? Sim. E eu acho que vocês devem ter passado muito por isso. Ah, isso aqui não funciona. Isso aqui não pega aqui na região. Coisas que a gente que viaja o mundo inteiro sabe que são feitas em todos os lugares. Sim. E em todos os lugares isso funciona. As pessoas gostam de ver gente, elas gostam de caminhar na rua, elas gostam de morar num bairro que elas possam fazer as coisas a pé, né? Mas a gente acaba enfrentando muita resistência no dia a dia para conseguir tirar esses projetos do papel. E aí eu vou voltar para o Renato um pouquinho. Como é que a tua experiência com os clientes, que eu imagino que seja uma coisa um pouco assim de educação mesmo. É uma educação que começa pelo próprio cliente. A gente fez, desde que a gente começou a operar no Brasil, a gente participou em 2 projetos de arquitetura, né? Voltando um pouquinho, aí falando um pouco de incorporação. Nos 2, assim, a gente introduziu uma lâmina junto com o escritório de arquitetura, claro, uma lâmina de estúdios no limite com a calçada. Uhum. O cliente nunca tinha feito isso, na cidade não tinha isso. Vendeu no dia. A gente também introduziu ali umas penthouse no topo da torre, que era uma torre e uma lâmina. Então, também já eram duas tipologias no mesmo empreendimento, né? As penthouses venderam em 1 hora e os estúdios venderam no mesmo dia, né? O segundo prédio que a gente fez para essa incorporadora, o terreno cabiam 2 torres, a gente fez uma praça no meio das 2 torres, praça aberta. Então, as torres não são viradas para a rua, são viradas para a praça, né? Também a incorporadora nunca tinha feito isso, a cidade nunca tinha visto isso, né? Na mesma cidade, inclusive, uma capital do país, Campo Grande. Então, por quê? Porque as boas ideias, claro que a gente tem que provar que isso funciona, Sim. né? E ainda fica com aquele medo de não funcionar, entendeu? Que aí funciona. E a incorporadora lançou as 2 torres de uma vez, não é que ela lançou uma e depois a outra, entendeu? E o incorporadora é um sujeito que você só pega ele pelo bolso, né? Sim, você tem que provar que a coisa é rentável. Não, faz parte do negócio. Sim, do sucesso do design, ele também vender bem, né? Sim. Então a gente sabe disso muito bem. Então, assim, mas isso que vocês estão dizendo, acho que é importante. Tem a parte da educação, mas eu acho que assim, torna a nossa vida mais fácil, Hélio, diante de uma coisa que a gente está acontecendo no Brasil, que comparando com outros mercados, assim, o país está envelhecendo. Uhum. Então as pessoas também já estão querendo caminhar mais, já perceberam o benefício disso e já sabem que não vão dirigir por muito tempo. Sim. E enquanto isso, a geração que está vindo também não quer carro, né? Outro dia eu estava com um amigo, 3 filhos, entre 28 e 36 anos, nenhum tem carro. Na nossa época, não. Né? Não, teve uma mudança geracional muito forte. Muito. A gente trabalha com alguns bairros para incorporação de edifícios no escritório, e é isso que o Renato está falando. São 2 públicos que estavam muito mal atendidos. Uhum. Um público mais jovem, que quer morar bem, e esse sujeito não tinha um produto bacana sendo ofertado para ele, e o cara mais velho que talvez já tenha passado pelo condomínio, já criou os filhos, e agora está programando a vida dele para um momento em que ele vai, pelo menos, depender menos do carro. Ele pode ter carro ainda, dirigir, mas ele não precisa do carro para fazer o dia a dia. E aí, volta de novo para o que o Rogério estava dizendo. Tudo gira em torno da qualificação do espaço público ou do espaço de uso comum. Quais são as atividades que você vai programar nesses espaços que fazem sentido para aquele público que vai morar ali? Sim. E aí vou te perguntar assim, da tua experiência, já trabalhou muito fora, já trabalha no Brasil, tem algum elemento assim que você considera matador assim no espaço público? Você fala, não, isso aqui é imbatível, isso aqui valoriza as pessoas e valoriza o empreendimento. Se você tivesse que escolher um, o que você ia escolher, Renato? Eu vou te falar, assim, a gente vem do mercado, que é o mercado dos Emirados Árabes,
onde, na teoria, não tem nada, né? Tipo, é areia, é flat, é liso, é areia. Então, assim, você tem que criar alguma coisa, começa por aí. Então, é que você vê palmeiras, você vê lagoas artificiais, porque, assim, tem que ser criado para ter alguma coisa, né? Então, a gente está treinado nisso, de criar alguma coisa, aí a gente quer alguma coisa que não existe. Então, você fala, pô, mas já fizeram tudo, o que mais você vai inventar, né? Mas assim, a gente morou um bom tempo na Marina, em Dubai, tá? E era um lugar bem turístico. E a gente morava em cima da fonte, onde os ônibus de turismo chegavam naquela fonte, porque é o lugar mais... Porque era uma fonte do... Esqueci o nome do Wet Design. É um escritório especializado em fontes, um trabalho fantástico. É um lugar que eu me sentia bem. Eu descia do meu apartamento e ia lá só para ver os turistas, as crianças brincando na fonte, porque isso, assim, não é para os moradores, né? Eu mesmo morador, né? Eu voltei lá com meus filhos depois para visitar e aí eles curtiram, mas eu como morador eu não usava a fonte. Mas era bom estar perto daquilo, né? Eu acho que a água é um elemento, né? Não por ter... Então, eu acho que trabalhar com a água em movimento ou a água só contemplativa é uma coisa que beneficia muito, principalmente se combinado com gerenciamento de águas pluviais, se combinado com outros itens de infraestrutura, tá? Eu acho que matador, se eu tivesse que escolher mexer com água. Eu brinco lá no escritório que é paisagismo instantâneo, trabalhar com água, porque diferente das plantas, que aqui no Brasil a gente tem uma restrição, você não consegue comprar o DAP que você quer e tal, demora, né? Paisagismo, em geral, demora para se formar. Exceto quando você trabalha com água. Você faz uma lâmina d'água, faz uma fonte, aquilo está pronto no dia seguinte, né? Acho que ranking é água, aí depois aquele lote pro verde ali, para a área de lazer, que você consegue fazer a extensão do seu quintal, né? Que não tem aquela divisa, que isso pega muito preço. Você tira o teu vizinho de fundo, né? Depois, frente praça, para mim esse é o ranking, talvez, de... se eu tiver que ponderar algum preço. Mas vocês estavam falando do incorporador, né? Que é difícil. E vocês, trabalham para os clientes de vocês são fantásticos aí no que vocês fazem. Mas aí tem o incorporador provocando os dois arquitetos, né? Tá bom, o sol da tarde, né? A face leste é uma face ruim de vender. Teoricamente, em São Paulo, ar-condicionado, mais quente, tem as lendas dos germes, né? Alguma razão tem. Mas se você tiver um parque que te estabeleça a vista, que você consiga... eu falo que quando você vai no loteamento pronto ou num stand e você consegue evidenciar a experiência do usuário em estar olhando para aquele parque todo dia, ou ele vai ter uma vista eterna daquele parque, essa face passa a ser uma face mais cara até do que qualquer outro lugar. Com certeza. Acho que tem uma incorporadora grande que eu brinco que os projetos que ela faz são a prova de qualquer arquiteto ou urbanista ruim, porque você sempre entra por um clube parque com 30 mil metros quadrados. Não tem como ser ruim, né? Se a primeira coisa que... E acho que quem trabalha com bairro sabe muito disso, né? A primeira coisa que você vê quando está voltando para casa é o que mais te impacta. E nada é mais legal do que entrar por uma área verde, né? Quando a gente trabalhou no Jardim das Perdizes, tudo que se fazia ali na Barra Funda era apartamento de 50, 60 metros quadrados. O primeiro lançamento da Tecnisa foi 280 metros quadrados e a frente para o parque valia 35% mais. Por isso que o desenho privilegia que todos os prédios tenham vista, né? Que você pelo menos entre em casa olhando o parque. Acho que essa qualificação do espaço público está dando um salto exponencial. E aí a gente tem uma questão no Brasil, de novo, né? Às vezes colocam para a gente, tal coisa não vai funcionar, o parque ser aberto, sem gradil, não vai funcionar, se puder entrar todo mundo, não vai funcionar. E realmente, algumas coisas são difíceis, mas acho que vocês estão vendo, né, nos projetos que vocês estão desenvolvendo, que com bom gerenciamento você consegue fazer essas coisas funcionarem. Como é que tem sido para você, por exemplo, Rogério, gerenciar esses equipamentos em loteamentos abertos? O loteamento aberto, naturalmente você acaba encontrando líderes, e aí até um pouco de experiência que a gente tem
de um loteamento aberto não planejado para agora os loteamentos abertos que a gente está fazendo. No passado aí era palavrão, né? Você gastar com associação, pensar na experiência do usuário. Poucas empresas, a Cipasa pensou bastante, mas poucas empresas pensaram nessa experiência do usuário. Na verdade, era fatiar o lote e mandar ver. E aí, eu acho que o ponto é... Hoje, a gente tem praticamente 100% dos nossos bairros planejados ou dos loteamentos que são acima de 1.500, 2.000 unidades, tem uma associação, ou tem um princípio de associação que é uma liderança. Então, praticamente, esta associação toma conta do empreendimento e é super importante esse trabalho que a gente está fazendo, né, de falar com os loteadores e ter essa experiência do usuário é importante. E aí, no segundo momento, essa associação melhora até o bairro. Vai cobrar da prefeitura, recolhe uma taxa. Hoje, nos loteamentos abertos, a gente está tentando estabelecer uma taxa mínima, que seja R$20, R$30, de manutenção para cortar mato, tudo mais, até crescer, mas por um outro momento, você acaba criando uma associação, levando um posto policial, falando com a prefeitura. Nos nossos loteamentos, a gente está tentando levar equipamentos que sejam úteis, tipo um posto de saúde, porque são coisas que você vai gastar lá 200, 300 mil num loteamento de 3.000 lotes, você agrega R$3, R$4 o metro quadrado, você resolveu, né? Então, eu estou surpreendido de forma positiva nos loteamentos abertos, assim, Brasil inteiro, como um todo, porque quem mora, e aí eu acho que é uma questão do povo Brasil, assim, né? O brasileiro nunca desiste, né? E a maioria das pessoas estão lutando quando não tem milícia, essas coisas, mas quando tem uma situação normal ali, temperatura e pressão, eles acabam mantendo o bairro do jeito que está e lutando por o bairro, brigando com a prefeitura, né? Formando associações para cobrar o poder público de fazer a manutenção. É que ele faça o papel dele, basicamente. Exatamente. Mas você, via de regra, monta hoje a associação com taxa zero e depois os moradores eles vão lá e estipulam uma taxa, ou você já tem colocado uma taxa mínima, Rogério? Hoje os loteamentos abertos, aí é uma questão de poder público, né? A gente está com dificuldade, e aí é o contrário de tudo que a gente está falando, né? A prefeitura, a gente tem um loteamento em Goiânia que é o maior absurdo da minha vida, são 250 lotes, é um loteamento pequeno para a gente. A gente está com um parque e a prefeitura não quer receber o parque. Ela não quer receber não quer a receber. doação? Não quer receber porque ela falou que vai gerar um custo a mais para a prefeitura. Então, existe uma questão contraditória de poder público em relação a isso. E aí, quando você transforma este espaço público em uma obrigação da associação, uma taxa mínima, manter aquilo, aí muda de figura, porque você acaba falando, eu estou formando uma associação. Aí aquela negociação com a prefeitura que você consegue fazer, que você acaba transformando o ruim, que é para a prefeitura, mas o bom para quem está comprando e a experiência do usuário. Então, você acaba tendo que, hoje, praticamente 100% dos nossos loteamentos abertos, a gente tem que estar formando essa associação. Quando a prefeitura é um pouco mais omissa, que não quer receber as áreas públicas, a gente acaba usando esse dispositivo da associação para conseguir permitir criar esses espaços urbanos. Interessante. E aí, emendando no assunto do poder público, Renato, o que você vê hoje como dificuldade para poder implantar esse bom urbanismo, essas boas práticas, em termos de legislação, de políticas públicas? O que falta, assim, o que poderia ser melhor, né? A gente que trabalha com loteamento sabe tem algumas exigências assim totalmente fora da curva, né? E que não são só daqui. A gente conversando com colegas que trabalham fora, essas exigências existem também fora, que a gente vem de anos aí de um urbanismo que foi praticamente ditado por engenheiros de tráfego, né? Nada contra os engenheiros de tráfego, mas as necessidades e as visões são diferentes. Sim. Eu acho que a gente falou, né, a oferta de espaços verdes, né? Vocês citaram, e citamos também quando eu falei da água, né? Eu estava puxando um pouco os elementos especiais na paisagem, que acho que são elementos muito importantes, né? Acho que
só voltando para tudo que a gente falou, Sim. voltando para o novo urbanismo e o que isso adiciona valor, né? Eu acho que faltou reforçar um pouco a questão do mix de usos, Uhum. né? E a presença da vida, atividade nos espaços públicos, né? Porque espaços verdes em bairros de baixa densidade não necessariamente são ativos, são mais contemplativos. Tu não Sim. tem aquela densidade, aquela massa crítica para ter aquela atividade. Há necessidade de aí falando um pouco linkando com o poder público, esse planejamento de onde são os nós de atividade, onde vai se concentrar a densidade, voltando para os engenheiros de tráfego, um empreendimento, um desenvolvimento voltado para o tráfego vai definir isso também de uma forma bem, né? Isso faz muita falta aqui no Brasil, né? Outro dia eu estava num evento sobre centralidades, onde se falou de tudo menos centralidades, né? E para a gente ter esses espaços caminháveis, onde as pessoas se encontram na calçada, onde existe atividade, você precisa de um pouco de densidade, Concordo. né? Se não há centralidades e não há nós de atividade, isso se perde muito, né? Fica difícil ter essa densidade necessária, né? Até para você conseguir gerar recursos para manter, né? Que é o que o Rogério estava colocando. Alguém paga essa conta, né? Se eu tenho baixa densidade no entorno de um espaço público, essa conta começa a ficar pesada. Você não vai colocar a fonte que eu citei, que costuma milhões, milhares em manutenção com baixa densidade. Você precisa de uma massa crítica para valer esse investimento, né? E isso contaminar o entorno. Aí você vai descer na densidade, etc. Então, então eu estou começando de cima para baixo, tá? O planejamento urbano e esse corte urbano que vai da alta densidade até a baixa densidade, no Brasil ele é muito difícil porque a gente está desenvolvendo agora esses pensamentos um pouco recentes. Alta densidade e uso misto ainda é um palavrão aqui, né? Assim, a gente encontra no dia a dia muitas prefeituras que estão aí. Você deve passar por isso. Prefeitura aumentando o tamanho do lote mínimo, né? É o básico do básico, que dirá então falar de coeficiente de aproveitamento. Isso mesmo. É invertido, né? Pensando, né? A gente tem os lotes rurais na periferia da cidade, sendo que o lote rural, sei lá, 20 mil metros, 10 mil metros, onde você deveria, mais próximo da cidade, permitir um lote de uso menor para ocupar mais, você aproveitar mais a infraestrutura, e o lote menor, e o lote maior está lá na periferia, né? E aí a gente vê as prefeituras atrasadas com um plano diretor, o tempo passando, e dá trabalho, gasta recurso, e a gente vê a omissão de muito poder público que não muda seu plano diretor de uma forma correta, do tempo correto, e você acaba vendo vazios urbanos, né? E terrenos ficando mais caros, e esse preço, a conta é muito simples, é repassado para o cliente final. Então, você acaba tendo um cascateamento de problemas, né? Por omissão, falta de planejamento, e até falta de conversa com o poder privado versus o público, né? Acho que eu entendo que é um conjunto de coisas que você acaba gerando impactos e problemas de vários motivos. E essa falta de densidade, no final do dia, é uma consequência de tudo, acho que tudo isso. Vocês têm a sensação, eu pelo menos tenho essa sensação, desde que eu comecei a trabalhar com urbanismo, de que a gente aloca mal os recursos. Por exemplo, a gente gasta muito em asfalto, pouco em calçada, né? A gente gasta numa infraestrutura muitas vezes super dimensionada e eu não tenho a praça, eu não tenho o parquinho, eu não tenho o banquinho, eu não tenho o playground, né? Que no fundo é um pouco disso que a gente está falando, né? O que a pessoa valoriza? É um leito carroçável de 10 metros na frente de casa, como algumas prefeituras pedem, ou é um playground perto de casa que a criança consiga ir caminhando, né? É uma avenida de 32 metros, ou eu quero um parque urbano com ciclovia e tal. Parece um pouco essa quebra de paradigma, né? Nós estamos aqui já nos avisando que a gente tem mais 5 minutos só para conversar, e a gente precisaria de mais 24 horas. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para os dois agora, para a gente conseguir encerrar esse Talks.
como é que vocês veem, assim, o que vocês imaginam daqui para frente? Acho que o Renato, como urbanista, talvez veja consiga ver muito claramente algumas mudanças aí no urbanismo, e o Rogério, algumas do ponto de vista do mercado. O que vocês estão imaginando que daqui para frente vai acontecer e que podem ser oportunidades aí para os empreendedores, para surfar nessas ondas? Quem quer começar? Vamos lá. Eu estava falando Tava até falando com o Felipe num bate-papo que eu estava tendo com ele. Eu acho que eu falei para mais algumas pessoas que eu acho o mercado de loteamento em si, ele tem tempo para terminar. O que é o tempo para terminar? Você vai precisar pensar muito mais. E aquele negócio que a gente está falando de carro, de as pessoas andarem para conseguir um serviço básico e etc., não precisar pegar o carro. E o mercado de loteamento antes da pandemia estava meio de lado, né? E agora o pós-pandemia ele reviveu, mas eu acredito que vai ter que ter uma combinação entre edificação, equipamentos versus o urbanismo, que é só a venda do lote em si. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar aí, por algum tempo, porque hoje a gente falava muito de home office, a gente falava muito que a gente trabalhava de quinta e sexta a 100 km, 200 km de São Paulo do escritório, e hoje está todo mundo voltando para trás, né? E aí a gente começa a se perguntar de novo, pô, será que o loteamento vai durar mais 10, 15 anos? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que as pessoas vão valorizar em comprar casas prontas, morar num mixed use bacana que ofereça um monte de serviço, morar sei lá, no Vila Flora, que é um conceito lá do passado, que tem uma centralidade, que tem um mall que atenda a todo mundo. Então, a minha provocação eu acho que o urbanismo tradicional, que é pegar, lotear, esse morar a 50, 100 quilômetros da cidade, ele tem que ser ressignificado, e essa questão do novo urbanismo tem que vir junto para você poder conseguir vender os lotes, né? A segunda residência, eu acho que está consolidada. É um mercado que todo mundo quer. Você que tem um poder aquisitivo um pouquinho maior, você quer ter uma segunda residência e passar com seus filhos no final de semana. Mas o mercado de primeira residência, eu acho que daqui uns 10, 15 anos ele não vai ser o mesmo, vai ser totalmente diferente. E a gente vai ter que se reinventar para fazer novos loteamentos. Tem uns dados legais, você estava falando sobre trabalho remoto. Se as pessoas continuarem trabalhando 1 ou 2 dias de casa, a tendência é que os bairros tenham que melhorar. Que elas passam mais tempo, não só na casa, mas próximo do bairro onde elas moram. E aí você tem toda uma oportunidade de retrofitar, vamos dizer, essas vizinhanças. Renato? Eu acho que no mesmo sentido, qual a luz no fim do túnel, assim, o que eu almejo, o que eu vejo que pode ser um potencial muito bom, que é bom para todos, né, público e privado, e todos os cidadãos, todas as pessoas, eu acho que é o entendimento do benefício que a qualidade dos espaços traz para a região, para a cidade, para o bairro, para o quarteirão, para o prédio, né? Então, estava no Nordeste outro dia e, assim, essa cidade é igual a outra. Por que todo mundo vai para outra? Porque a outra tem um centrinho onde você vai à noite, caminha, encontra a menina bonita, encontra o cara bonito, toma um sorvete. E essa cidade não tem nada disso. São iguais, mas a outra faz mais sucesso. Então, porque a outra tem um espaço de qualidade, um espaço urbano, ativo, onde as pessoas se encontram, né? Então, exato, sim, né? Então, assim, o que eu vejo nesse momento que o desenvolvimento, o sprawl, né, diminuir o seu poder, a gente vai começar a olhar para a qualidade do que nós temos, né? E aí as cidades vão falar assim, peraí, a gente tem esse bulevar, a gente tem essa praça, esse parque com qualidade, as pessoas vão, relaxam, a gente atrai a melhor mão de obra, né? O cara que está lá, ele quer vir trabalhar na nossa cidade, quer mudar para cá, a empresa quer trazer a sua filial, a sua matriz para cá, né? Quando as cidades entendem, as comunidades, né, desde o poder público até as associações, entenderem isso, a qualidade e o valor que isso traz, voltando para o valor que isso adiciona, tá? Eu acho que é o próximo passo que a gente vai dar. E a gente está vendo aqui na mesa, né, todos nós concordamos com isso, então eu acho que...
só para complementar, eu costumo falar que a gente saiu da urbanização como uma obra, né? Se vendia praticamente uma obra, fracionamento de terra com infraestrutura, por uma prestação de serviço. Você está, no fundo, organizando a vida das pessoas que vão morar naquele bairro. Então, onde você vai trabalhar, onde seu filho vai estudar, como que é o parque que você vai no final de semana, qual é o café que tem na esquina da sua casa, acabou ficando um trabalho muito mais sofisticado. Sim. E no qual você realmente precisa focar no que é o interesse do teu público-alvo. Gente, queria agradecer, podia ficar mais 24 horas, como o Rogério disse, conversando com vocês. Muito obrigado, espero que a gente possa ter uma próxima rodada. Obrigado, prazer. Obrigado, Valeu. Obrigado, Rogério.